Olá, tudo bem com vocês? Vocês já ouviram falar de um processo de desconstrução da natureza religiosa e moral do homem? Esse é um assunto que eu vou abordar bastante e eu vou te dar uma pequena ideia do que é isso, tá? Eu apenas vou introduzir essa questão hoje e eu vou desenvolver isso ao longo dos próximos vídeos. Nós vamos falar desse processo de desconstrução da natureza religiosa e moral do homem. E eu vou te dar uma ideia disso fazendo aqui uma espécie de resumo daquilo que a gente já vem estudando já. Nós falamos sobre a ira de Deus, sobre focar o conhecimento de Deus, rejeitar o conhecimento de Deus. E eu quero fazer um resumo disso, e lá no finalzinho eu vou te dar uma ideia desse processo, tá bom? E a partir desse vídeo aqui, nós vamos fazer alguns vídeos falando disso, abordando esse processo de desconstrução da natureza religiosa e moral do homem, tá bom? Então escuta aí, olha, a ira de Deus, ela é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que rejeitaram o conhecimento que Deus deu de si mesmo através da consciência, da criação, da provisão e da história. E como foi que eles rejeitaram esse conhecimento? Ao invés de glorificarem e de honrarem e de agradecerem a Deus pela revelação que Deus tinha dado de si mesmo, né? Eles substituíram essa revelação pelas suas próprias ideias, pelos seus próprios pensamentos, pelos seus próprios raciocínios. E a consequência imediata disso foi que os seus corações ficaram entenebrecidos, ou seja, os seus corações mergulharam em trevas, em escuridão. Isso aqui, queridos, é apenas esse começo desse processo de desconstrução da natureza religiosa e moral do homem. Ele abandona a Deus, ele rejeita Deus, ele vira as costas a Deus e aí ele passa a adotar a sua própria ideia, o seu próprio entendimento. Por causa disso, o coração das pessoas ou dessas pessoas que Paulo está citando aqui, eles mergulham em escuridão, em trevas. Veja, isso aqui é apenas o começo, tá? É apenas o começo desse processo de desconstrução. O que vai vir pela frente é uma expectativa de ira sobre o homem porque ele abandonou Deus, porque ele virou as costas para Deus e ele não quer mais saber de Deus. Isso é muito curioso, né? E é interessante observar, querido, que o coração do homem mergulhado em trevas não é o fim desse processo. Ele apenas está começando aqui a se manifestar. O homem sabe que Deus existe, o homem sabe que a criação manifesta a glória de Deus, que a criação é obra de Deus, mas ele simplesmente vira as costas para tudo isso. Ele não dá glória a Deus, ele não agradece a Deus por tudo que Deus fez. Pelo contrário, ele rejeita Deus, o conhecimento que tem de Deus, e adota o seu próprio conhecimento como fonte de inspiração, como fonte de vida para a sua própria vida. E isso não vai dar certo, queridos. Olha o texto. Eu vou ler com vocês Romanos 1, dos versículos 22 até o 23, porque isso revela, esse texto, ele traz para nós à luz o que acontece quando o homem age da forma como foi descrito aqui, quando o homem rejeita o conhecimento de Deus, quando o homem adota o seu próprio conhecimento como fonte de vida, como fonte de inspiração, como fonte de direção para a sua vida. Versículo 22 do capítulo 1 diz assim: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Olha só, querido, répteis, né? A expressão aqui, inculcando-se por sábio, na versão da King James, ela é traduzida da seguinte forma: e proclamando-se a si mesmos como sábios. É assim que a King James traduz esse texto. E de fato, querido, esse é o sentido no original grego, tá? Dessa palavra. E como é que funciona, querido? Como é que funciona um coração que mergulhou, ou que está mergulhado em trevas longe de Deus? A resposta é muito simples. O texto diz: proclamando-se a si mesmo como sábios, tornaram-se loucos, ou começaram a agir tolamente. Aqui há um contraste assim de forma absurda. Por um lado, o homem rejeita o conhecimento de Deus, substituindo essa revelação que tinham de Deus pelas suas próprias ideias e raciocínios,
E agora, com o coração em trevas e escuridão, ele começa a proclamar que é sábio, que é inteligente. E por quê? Porque ele não acredita mais em Deus. Veja, isso aqui é algo assim muito atual. Embora Paulo esteja falando aqui há 2000 anos atrás, num contexto completamente diferente, contexto histórico, social, contexto religioso, mas há um senso de atualidade, de modernidade nesses conceitos, nessas palavras, que é uma coisa impressionante. O homem, ele se acha sábio, ele se acha inteligente, ele se acha culto exatamente porque não acredita mais em Deus. Há um discurso, queridos, de que religião é uma coisa para pessoas simples, para pessoas pobres. Eu venho dizendo isso aqui há algum tempo, né? Para pessoas que não têm muita esperança na vida, para as pessoas que podem encontrar na religião um certo consolo, um certo conforto, né? Mas se você é uma pessoa abastada, se você tem conhecimento, se você é uma pessoa culta, você não precisa de religião. Religião é para pessoas que não têm muito, né? A vida não foi muito favorável a elas. Então, essa ideia de pessoas inteligentes, de pessoas cultas, está aí os seus cientistas com seus PhDs que não querem saber da existência de Deus, que negam a existência de Deus. Então, e o que realmente faz com que eles, a justificativa para dizer que são cultos e inteligentes é exatamente o fato de não acreditar em Deus, como se isso fosse um privilégio apenas de pessoas intelectuais, de pessoas dotadas de um QI um pouco mais avançado, né? Pessoas pobres também não acreditam em Deus. Mas isso é um caso diferente, a gente não vai tratar disso aqui agora, tá? Escute isso aqui, querido. O homem, de coração entenebrecido, ele se orgulha de não crer mais em Deus. Ele se orgulha de ser independente, dono do seu próprio nariz e capitão da sua alma. Isso é a avaliação que ele faz a respeito de si mesmo, tá bom? Agora, qual a avaliação de Deus, que Deus faz desse homem e desse comportamento presunçoso? Veja, o homem olha para si e ele se proclama sábio, e proclamando-se a si mesmo como sábios, tornaram-se loucos. Então, proclamar-se a si mesmo como sábio é a avaliação que o homem faz de si mesmo, né? Mas a avaliação que Deus faz dele é que eles são loucos, que eles são tolos. Essa é a resposta de Deus. E por que Deus diz que eles são tolos? Porque eles mudaram a glória de Deus, né, ou do Deus incorruptível, em semelhança, querido, aqui da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O homem que se acha sábio, que se acha intelectual e culto, esqueceu que o ser humano ele foi criado para a adoração. E se ele não estiver adorando o Deus verdadeiro, certamente ele irá adorar um Deus falso, mesmo que ele tenha que fabricar o seu próprio Deus. Eu estou tratando de algo que é simplesmente assustador, aterrador. Falo isso de todo o coração. O homem vira as costas para Deus. O homem se acha sábio. O homem se acha inteligente. O homem se acha culto. Eu vi agora recentemente algo interessante. Um aluno no Canadá, numa discussão em sala de aula, ele disse que existem homem e mulher. Ponto. Foi o que ele disse. Por causa dessa declaração dele, ele foi expulso da escola. Se não me falha aqui, ele foi expulso durante um mês ou foi uma semana. Ele foi expulso da escola por dizer que existem homem e mulher. Porque hoje os homens sábios, os dotados de saber, os PhDs de alguma coisa por aí, estão dizendo que não existe mais isso, tá? Que não existe mais sexo masculino, sexo feminino. A questão do gênero, que está muito em discussão agora, muito em voga, né? É o homem se achando sábio, entendeu? Deus criou o homem e mulher, mas o homem que se rejeita Deus, que rejeita o conhecimento de Deus, que não quer saber de Deus, diz que não existe isso. Isso é uma ideia ultrapassada, isso é uma ideia antiquada, de pessoas que não têm saber, de pessoas que não são dotadas de inteligência. Os que são dizem que isso não é verdade. É lógico, queridos. Eu estou generalizando, embora eu não goste de generalizar, eu estou generalizando. Nem todo mundo sábio, nem todo doutor, nem todo PhD acredita nessas coisas, tá bom? Mas é o que nós temos hoje. Está no mundo todo essa loucura hoje, tá? Um aluno expulso de uma escola
porque ele disse que existe homem e mulher. Você consegue imaginar o absurdo que é? Esse é o processo de desconstrução religiosa e moral do homem. O homem se afastando de Deus para viver para si mesmo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele nos ajude a crer em Jesus Cristo. Tá bom, querido? Deus abençoe vocês.